Meus queridos, uma das coisas que me mantém feliz na aula de física é o fato de não vir com as aulas engessadas. Eu lembro do meu cursinho, né, quando eu fui reassistir algumas aulas de colegas que já tinham me dado aula no segundo ano de ensino médio, e aí alguns dos meus professores do segundo ano de ensino médio voltaram a ser meus professores do terceirão, né, era o Decisão lá de Florianópolis, que era um dos grandes, competindo com energia e com geração. E eu, cara, lembro que eu fiquei chocado de ver que alguns professores tinham uma aula tão decorada, que o cara vai lá dar uma aula de novo pra ti, de uma matéria, e ele vai lá e solta até as mesmas piadas no mesmo horário, sabe? É uma coisa que me assustou, eu fiquei até chocado com aquilo. Pô, que é isso, cara? O cara não tá dando aula, ele tá vomitando uma coisa que tá decorada dentro dele, né? E aquilo me chocou, eu lembro que me chocou. Não que não possa acontecer em maior ou menor grau comigo também. Tu, sem querer, às vezes automatizou uma aula dentro de ti, quando tu menos percebe, tu tá vomitando ela automaticamente. Por sorte, para de repente não me deprimir dando aula, né, cara, eu faço a aula, eu procuro entender a matéria, claro que assim, né, amanhã eu vou dar aula tal, que é uma aula delicada, na minha mente eu projeto a aula, né, ou até posso ir lá dar uma consultada no material, estudar uma parte de uma passagem que eu não estou confortável. Mas hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos revisar o magnetismo, só para não deixar ele apagar da nossa mente. E nós vamos, antes de avançar para o eletromagnetismo, o chefinho me pediu, Otávio, calma cara, calma que o volume 4 só vem no início do mês que vem, calma. Então antes de avançar, você vê que o magnetismo está no volume? E o eletromagnetismo, já começa? Não, né? Ele continua, será? Não, né? Aí ele para no magnetismo mesmo, certo? Então tá. Eu vou fazer uma revisão desse volume do magnetismo. E aí, cara, em vez de ir para o eletromagnetismo, que é o que eu estava inclinado a fazer, para segurar um pouquinho a matéria, eu vou dar uma pausada e nós vamos fazer uma aula de capacitores. Vai ser legal porque eu vou ter que usar alguns conceitos de eletrostática que nós vimos, né, mais no começo do ano. Então vai ser interessante que não vai avançar muito, para que o chefinho não fique chateado. Garoto, física é foda. Ó, o negócio é o seguinte, revisão de magnetismo. Quando tu pega uma rocha, que a gente chama de magnetita, um ímã natural, e pendura ela na superfície terrestre, um lado dela aponta para o Polo Norte, outro aponta para o Polo Sul. Portanto, o lado que aponta para o Polo Norte a gente chama de Polo Norte, o lado que aponta para o Polo Sul a gente chama de Polo Sul. E se nós pegamos duas magnetitas e tentamos aproximar dois polos de mesmo nome, eles se repelem. Em compensação, quando aproximamos o Polo Norte do Polo Sul, eles se atraem. E aí é a lei de Dufay, os opostos se atraem. A lei de Dufay é aplicada ao magnetismo. O que nós vimos também? Nós vimos que se pegarmos um ímã e cortarmos ele ao meio, infelizmente ou felizmente, os polos magnéticos não serão separados. Onde tinha o norte, continua o norte, onde tinha o sul, continua o sul, e aonde tu cortou vai aparecer o outro polo. Inseparabilidade dos polos magnéticos. Nós também vimos que tem materiais que são ferromagnéticos, ou seja, fortemente atraídos por campos magnéticos. Tem os materiais paramagnéticos, que são fracamente atraídos, e tem os materiais diamagnéticos, que são fracamente repelidos. Ferro e cobalto, níquel também. Paramagnéticos, alumínio e vidro, muitos outros. Diamagnéticos, ouro e prata. E temos outros ainda que são diamagnéticos. Outra coisa importante, pode entrar, fica à vontade. Outra coisa importante, as linhas de campo são linhas que a gente pode verificar jogando ferro em pó em torno de um ímã. Nós vamos perceber que elas são muitas, nós só representamos algumas delas. E por definição, cientistas decidiram dizer que elas emergem do Polo Norte e vão
o Polo Sul por fora do ímã, penetrando onde está o Polo Sul. Mas elas não morrem, elas continuam e se conectam a elas próprias, emergindo do Polo Norte. Então são linhas contínuas. Emergem do Polo Norte, penetram no Polo Sul. Quanto mais próximas, mais intenso é o campo. Jamais se cruzam. O vetor campo magnético é tangente à linha de campo. O vetor campo magnético é tangente. Opa, isso aqui não é tangente. Tangente à linha de campo. Aqui seria horizontal e menorzinho. Por que menorzinho aqui? Porque as linhas de campo se afastaram comparado com as linhas que estavam naquela região. Nós vimos que se a Terra atrai, se o polo norte da Terra atrai o polo norte de um ímã, então polo norte geográfico, polo sul geográfico. Se a magnetita se alinha quase perfeitamente com o eixo de rotação da Terra, a única explicação é que próximo do polo norte geográfico tem um polo sul magnético. Próximo do polo sul geográfico tem um polo norte magnético. A Terra é como um grande ímã. A Terra é como um grande ímã. E aí, o Weber veio explicar por que os ímãs eram inseparáveis, por que tinham materiais ferro para e diamagnéticos. Também veio explicar por que acima de uma certa temperatura o magnetismo mudava as suas características, que é o ponto Curie. Ponto Curie, temperatura acima da qual o magnetismo muda seus efeitos. O cara que deu uma explicação boa para isso tudo foi o Weber. O Weber veio nos mostrar que existiam ímãs elementais. O próprio átomo é um ímã. Quando a temperatura aumenta, a vibração das moléculas aumenta. Esses ímãs elementares se desorganizam e aí explica por que acima de uma certa temperatura os efeitos magnéticos mudam. Também mostra que ao cortar um ímã ao meio, sobram ímãs elementares na esquerda e na direita. Por isso que ambos os pedaços continuam com polos magnéticos, a inseparabilidade dos polos magnéticos. Materiais ferromagnéticos, os ímãs elementares se alinham opostamente ao ímã externo. E são muitos. Materiais paramagnéticos têm menos ímãs elementares, que se opõem ao ímã externo. Já os materiais diamagnéticos apresentam poucos ímãs elementares que se alinham a favor do ímã externo. O magnetismo de Weber, inclusive, quando o magnetismo de Weber evoluiu, ele inclusive ignorou a existência de campos magnéticos para explicar o próprio magnetismo. Olha que loucura. Weber e seus ímãs elementares. Para finalizar a linha de magnetismo, eu te mostrei que um sujeito foi dar uma aula. E quando ele foi dar aula de circuitos elétricos, ele levou um ímã sem querer. E o ímã estava incomodando. E aí, ele percebeu ao dar a aula de circuito elétrico, que corrente elétrica gera campo magnético. A experiência de Horst. Na experiência de Horst, nós concluímos que corrente elétrica gera campo magnético. Conclusão: cargas elétricas em movimento, cargas elétricas em movimento geram campo magnético. Então, peraí, a única explicação para a Terra ser um grande ímã é que tem altas correntes elétricas no interior da Terra. Correntes elétricas altíssimas no interior da Terra que geram a magnetosfera terrestre. Magnetosfera esta que nos protege de partículas de alta energia oriundas do Sol, os ventos solares. Tomar banho de sol seria uma morte rápida caso a Terra não fosse envolta num campo magnético. Só que nós só vamos conseguir entender melhor isso com o eletromagnetismo. E eu vou dar uma seguradinha para a gente não avançar logo para o eletromagnetismo. Vamos dar uma seguradinha.
iluminação ou deixar o material imantado. Quando eu tenho um pedaço de ferro, ele não é um ímã. O fato dele não ser um ímã mostra que se eu fosse analisar a estrutura atômica deste pedaço de ferro, nós perceberíamos que tem pequenos ímãs elementares lá dentro dessa estrutura. Só que esses ímãs elementares estão desorganizados, cada um apontando para um lado. Então eu tenho vários ímãzinhos elementares. Eu tenho ímãs com o polo norte apontando para um lado, o polo norte apontando para o outro, e para o outro, e para o outro, e assim por diante. Cada ímãzinho desse, então, tem o polo norte e o polo sul virado para um lado. Esse pedaço de ferro não está magnetizado. Aí eu vou lá, pego um ímã, uma magnetita, um ímã permanente. Ímã. Certo? Com o polo norte virado para cá e o polo sul virado para lá. Depois que eu fiz isso, esse pedaço de ferro vai ficar magnetizado. Os seus ímãs elementares mudarão de posição e todos ficarão alinhados com o ímã externo. Todos. Todos os pequenos ímãs elementares ficarão alinhados. Como o material ferromagnético é atraído pelo ímã, então quer dizer que os polos ficam opostos ao ímã externo. Quer dizer que o polo sul, todos os polos sul vão virar para o lado do polo norte do ímã e o polo norte vai se afastar. Pronto, agora mesmo afastando esse ímã, esse pedaço de ferro continua com essa estrutura organizada. Agora ele virou um pedaço de ímã. Mas não é um ímã tão poderoso como aquele. Aquele ímã, mesmo que eu tente desmagnetizá-lo, ele vai continuar, porque os ímãs elementares estão agarrados na estrutura atômica. Aqui não, eles têm mobilidade para girar de um lado e para o outro, certo? Está magnetizado. Aí eu posso usar para atrair um outro pequeno pedaço de ferro. Mas se eu deixar cair, só uma batida forte ou um aumento de temperatura vai desorganizar esses ímãs elementares e vai desmagnetizar. Certo? Então, ótima a tua pergunta. Isso é que é magnetizar. É pegar um cara que é ferromagnético, aproximar de um ímã, os ímãs elementares se organizam, e depois que tu tira o ímã, continua essa organização. E aí, então, está magnetizado o pedacinho de ferro. Beleza? Ótima pergunta. Então, fizemos um exemplo de magnetização e fizemos a explicação dos ímãs elementares de Weber, né? Explicamos a magnetização segundo Weber, certo? Esse seria o título da aula, magnetização segundo Weber. Legal. Cara, então assim, ó, eu vou dar uma paradinha. Agora que nós já estamos com o magnetismo bem desenvolvido, mais algumas semaninhas, 2 semaninhas, eu vou fazer uma revisão, mas aí vomitar em cima de ter essas ideias. Blá, blá, blá. E aí nós vamos, a partir da experiência de Oersted, já que nós descobrimos que cargas elétricas em movimento geram campo magnético, nós vamos, a partir desse momento, começar o eletromagnetismo. Vamos aprender a calcular campo magnético gerado por fio reto e longo, solenoide, espira, lei de Faraday, lei de Lenz, entender os transformadores, muito legal, aplicações incríveis para o eletromagnetismo. Vamos entender por que as pessoas, né, ficam mistificando o Tesla como se ele fosse um cara muito genial, e nós vamos ver que nós usamos, né, as ideias, não só as de Tesla, como a de outros caras mais organizados que o Tesla, para viver hoje, né? Hoje, se a lâmpada brilha, é graças ao Tesla e Companhia Limitada. Nós vamos entender tudo isso no eletromagnetismo. Porém, antes, eu quero dar uma pausada no magnetismo e quero te mostrar algo novo aí. Os capacitores. Capacitores. A colega não lembra se isso consta no material, no nosso material. Tem partes da física aí que eu acabei colocando por conta própria, que o nosso material acaba, né, por ser mais sucinto, acaba não constando. Independentemente de constar ou não constar, eu vou dar a mesma aula e, se for necessário, eu passarei exercícios para vocês, sem problema. Primeira coisa, qual é a função de um capacitor? Função. O capacitor tem como função armazenar energia elétrica. E como que
faz especial. Armazenar energia elétrica é a função. Esta energia é armazenada no campo elétrico. Esta energia é armazenada no campo elétrico. Olha só como é simples o símbolo de um capacitor. Olha só como é simples o símbolo. Duas plaquinhas paralelas de mesmo tamanho. Essa é a simbologia. Cuidado, hein? Antes nós fazíamos uma plaquinha menor e uma maior, né? A maior era positiva, a menor era negativa. Agora não. Agora as duas têm o mesmo tamanho. Apesar disso, quando eu conectar um capacitor numa fonte de tensão, o aluno tem que entender que a placa conectada ao polo positivo da bateria vai ficar positivamente carregada. E a placa conectada ao polo negativo da bateria ficará negativamente carregada. E já que os opostos se atraem, mesmo depois de desconectar o capacitor do circuito, a carga fica armazenada nas suas placas. Então vimos qual é a simbologia de um capacitor e vimos para que ele serve. Ele serve para armazenar energia. Que nem uma pilha então, professor. É a mesma ideia da pilha, só que ele acaba tendo uma aplicação diferente. Primeiro, porque ele não vai conseguir armazenar tanta energia como na pilha. Segundo, que a pilha armazena quimicamente a energia, né? Enquanto o capacitor armazena no campo elétrico. E isso vai fazer com que a gente use eles em situações distintas. Tu vê, né? Se eu for aplicar uma certa tensão U neste capacitor, nós perceberíamos que quanto maior a tensão aplicada no capacitor, mais cargas seriam acumuladas nas placas do capacitor. Se nós fôssemos fazer um gráfico da tensão aplicada, U em volts, versus a carga armazenada no capacitor em coulombs, quantidade de carga em coulomb, nós perceberíamos que dobrando a tensão elétrica, dobraria a capacitância, quadruplicando, quadruplica. Por isso que o gráfico fica uma reta crescente. Sempre que nós formos fazer o gráfico, tensão versus carga em um capacitor, o gráfico dá uma reta crescente. Como é que se define a capacitância de um capacitor? Definição, invenção de capacitância. Capacitância, que também é chamada de capacidade. Não é a capacidade térmica, tá, pessoal? É a capacidade elétrica nesse caso, né? Capacitância, meus amigos, nada mais é que quantidade de carga dividido por tensão. Isto é a capacitância de um capacitor. Quantidade de carga sobre tensão. Fazendo a análise dimensional, já que quantidade de carga é coulomb e tensão elétrica é volts, então a unidade de capacitância é coulomb por volt, que nós chamaremos de Faraday, ou farad. Farad, a unidade de capacitância. Um farad, cara, é uma capacitância absurdamente gigantesca. Para um capacitor de 1 farad de capacitância, ele teria que ser maior que essa sala. Na prática, nós usamos capacitores muito diminutos. Então vai aparecer muito aqui microfarad, nanofarad, até picofarad, eu já vi femtofarad, inclusive. Micro é 10 na menos 6. Nano é 10 na menos 9. Pico é 10 na menos 12. E femto é 10 na menos 15. Esses prefixos podem aparecer em questões de capacitores. Micro, nano, pico e femto. Não custa colocar o nome, né? Micro, nano, pico, femto com M. Femto é o nome dos prefixos que eu acabei de comentar com vocês. Esses prefixos podem aparecer.
nada demais, te mostrei que tem um dispositivo elétrico que tem uma função de armazenar energia elétrica e não é que nem a pilha porque armazena no campo elétrico. Mostrei a simbologia, que é bem boa, a simbologia internacional do capacitor. Te mostrei que quando o capacitor é conectado a uma bateria, a placa conectada ao polo positivo fica positivamente carregada e a placa conectada ao polo negativo fica negativamente carregada. E já que os opostos se atraem, quando eu desconecto o capacitor do circuito, ele continua com a carga armazenada ali, nas suas placas. Se nós fizermos um gráfico tensão versus carga, são grandezas diretamente proporcionais. Portanto, não adianta tu cair na pegadinha. Ao dobrar a carga de um capacitor, a sua capacitância dobrou. É mentira, porque para dobrar a carga, a tensão dobrou. Dobrou e dobrou, a divisão continua dando o mesmo resultado. Então, pegadinha clássica. Ao reduzir a tensão pela metade, dobra a capacitância. É mentira, porque se esse cara caiu pela metade, esse também caiu pela metade. Divide e continua dando o mesmo resultado. Portanto, a capacitância de um capacitor é constante, desde que ele não tenha sua geometria alterada. Vou fazer esse comentário daqui a pouco. Definir o que é capacitância. Agora já tem 3 exemplos bobos que nós poderíamos fazer. Como o capacitor é uma coisa menos comum de a gente trabalhar na nossa vida comparado com outras partes da física, eu vou me dar liberdade de fazer os 3 exemplos bobos que podem aparecer usando a definição de capacitância, antes de dar uma melhoradinha na matéria. Então tu vê, ó, os 3 exemplos nível 0, ou seja, os mais fáceis que podem existir. Exemplos. 1. Não vou trabalhar com enunciado, só com os dados. Sabendo que um capacitor armazenou 1 microcoulomb de carga ao receber uma tensão elétrica de 2000 volts, determine a capacitância deste capacitor. Oh meu Deus, capacitância é carga sobre tensão. Se ele falou que a carga é 1 micro, 1 vezes 10 na menos 6 coulombs. E a tensão aplicada no capacitor, 2000 volts. 2 vezes 10 na 3 volts. 1 dividido para 2, 0,5. 10 na menos 6 dividido por 10 na 3, 10 na menos 9. Portanto, a capacitância desse capacitor é 0,5 nanofarad, ou nanofarad. Pouquinho pra caramba, né, professor? Afinal é 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pois é, cara, apesar de ter dado um número diminuto, não é uma capacitância muito pequena. Porque capacitância de 1 Faraday é uma capacitância absurda. Então tu vê, né, cara? Apesar de ter sido um exemplo bobo, se o cara nunca praticou esse tipo de questão e aparece no vestibular, é muito pequena a chance de ele acertar. Por isso que a gente tem que ser muito humilde nessa hora e exercitar pelo menos uma vez as questões bobinhas. Chegando perto do vestibular, não custa fazer umas questõezinhas extras de cada matéria, mesmo as básicas, para ver se está tudo em dia. Segundo exemplo bobinho. O cara vai lá e diz, ó, cara, comprei um capacitor e a capacitância desse meu capacitor é 5 picofarad. Se eu alimentei esse capacitor com uma tensão de 10.000 volts, determine qual é a carga que esse capacitor armazenava. Como capacitância é carga sobre tensão, a capacitância é 5 pico. O que é pico mesmo? Pico é 10 na menos 12. Já que a tensão é 10.000 volts, isso é 10 na 4. Está dividindo, passa multiplicando. 5 vezes 10 na menos 12, vezes 10 na 4. Dá 5 vezes 10 na menos 8. Eu vou escrever assim, ó. 50 vezes 10 na menos 9, que aí eu poderia escrever uma quantidade de carga de 50 nanocoulomb. Professor, não gostei, então eu poderia pegar a vírgula e fazer toin, toin,
ficaria uma carga de 0,05 vezes 10 na menos 6. Aí eu poderia escrever 0,05 microcoulomb, já que micro é 10 na menos 6. Tu vê, né? O vestibular às vezes tenta confundir um aluno com a resposta. O cara obteve isso aqui na resposta, né? E aí no ABCD tem nanocoulomb ou microcoulomb, o aluno tem que ter o jogo de cintura para usar os prefixos gregos aí. Assim é que seria no sistema internacional, né? 5 vezes 10 a menos 8. Mas geralmente a gente acaba preferindo usar algum prefixo para dar mais um trabalhinho para o aluno. Qual seria o terceiro exemplo bobo de capacitor? O que ele deveria me fornecer, o que ele deveria perguntar? Vocês podem me ajudar, por favor? Alguém tem alguma dica? Qual seria os dados e qual seria a pergunta do terceiro e último exercício mais simples que tem de capacitores? Na primeira ele forneceu a carga e a tensão, pediu a capacitância. Na segunda ele forneceu capacitância e tensão, pediu a carga. Desculpa. Quer dizer que a última opção é ele fornecer a capacitância, 8 microcoulomb. Fornecer a quantidade de carga que foi armazenada, vamos colocar 24 nanocoulomb. Isso aqui é que é coulomb, aqui é Faraday. Determine a tensão que alimenta o capacitor. Terceiro e último problema simples de capacitor. Problema esse que dá para resolver apenas com a definição de capacitância. Ele disse que capacitância é 8 vezes 10 na menos 6. Disse que a carga é 24 vezes 10 na menos 9. E perguntou qual é a tensão. Está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. 24 por 8 dá 3, 10 na menos 9 dividido por 10 na menos 6, mantém a base sobre 3 expoentes, menos com menos é mais, menos 9 mais 6, 10 na menos 3. Portanto, a tensão era de 3 milivolts. 3 milivolts, ou 0,003 volts. Então, tu vê, né? Esses são os 3 problemas mais simples que podem existir de capacitores. Nós só tivemos que usar a definição de capacitância para nos familiarizar e resolver fazer esses 3 casos. Outra coisa muito importante sobre capacitores é saber como é que se calcula a energia armazenada, energia elétrica armazenada. Para calcular a energia elétrica armazenada em um capacitor, basta a gente calcular essa área, a área do gráfico tensão versus carga. Energia é igual a área. Como vocês podem ver, se formou um triângulo, né? Para uma certa carga armazenada e uma certa tensão, nós teríamos que a energia é base vezes a altura sobre 2, área do triângulo. A base foi a carga armazenada e a altura foi a tensão aplicada no capacitor. Portanto, essa é uma das expressões que nos permite calcular a energia. Mas eu posso fazer que nem a gente fez com a fórmula da potência, lembra? Tinha a potência que era U vezes I, deduzida a partir da eletrostática. E depois nós vimos que U é igual a R vezes I, a definição de resistência elétrica, né? Isolando uma e substituindo na outra, surgiram outras 2 fórmulas de potência, né? Vamos fazer a mesma coisa agora. Vamos pegar a definição de capacitância e substituir na fórmula da energia que a gente desenvolveu. E vão aparecer outras 2 fórmulas para calcular a energia. Deixa eu ver. Isolando o Q, que é C vezes U, C vezes U vezes U, C vezes U ao quadrado sobre 2. Outra fórmula para calcular a energia. Eu poderia isolar o U aqui, ó. Ficaria Q sobre C. Coloca no lugar do U Q sobre C, Q vezes Q ao quadrado sobre 2C. Essas são as 3 fórmulas para calcular a energia de um capacitor. Começamos bem. Vimos a definição de capacitância, vimos os prefixos, vimos qual é o símbolo de um capacitor e vimos qual é a função dele. Vimos como é que é o gráfico tensão versus carga e calculando a área deste gráfico
gráfico obtivemos a energia armazenada. Agora um passo importante. Vamos estudar alguns tipos de capacitores específicos. Quero estudar dois tipos de capacitores específicos. O capacitor de placas planas e o capacitor esférico. Antes de nós analisarmos a associação de capacitores. Primeiro eu quero te mostrar então o capacitor de placas planas. Capacitor de placas planas é o que nós estudaremos agora. O capacitor de placas planas é bem fácil de compreender. Capacitor de placas planas. Vamos compreendê-lo. Uma cortadinha no vídeo aqui.